O que acontece quando uma viúva é acusada de bruxaria olha nos olhos de seu verdadeiro assassino? Sua salvação depende de uma carta que não é mais de papel, mas de um cilindro de latão. O fogo da cabana queimada na fazenda Caetana lançava reflexos amarelos sobre o rosto molhado em lágrimas de Isaura. Isaura sentiu a corda áspera apertar seus pulsos, cheirando a suor azedo e medo. O ar na pequena capela do Senhor do Bonfim era sufocante, pesado com o odor de incenso velho e umidade, e ela sabia que seu destino já estava traçado. Tinha 29 anos, e após a morte do marido, que fora administrador de uma rica fazenda, estava sozinha com 3 filhos pequenos. A viúva Isaura, com seu olhar penetrante e o raro conhecimento de ervas que herdara de sua mãe curandeira, não era confiável. Não era confiável a ponto de ser acusada do pior, quando uma doença inexplicável atingiu as terras da fazenda Moreira, matando gado e depois pessoas. O terror do desconhecido sempre engendrou acusações monstruosas. Ela é uma bruxa, eu a vi murmurando algo à beira do rio. A voz rouca do jovem senhor Leonardo, filho do fazendeiro Dom Renato Moreira, rasgou o silêncio. O filho, que tentava desesperadamente salvar o patrimônio da família, não buscava a cura, mas sim um bode expiatório. A falsa acusação era tanto mais fácil de ser feita quanto mais forte fosse a superstição. Isaura, olhando o rosto de Leonardo, viu não apenas a ganância, mas um medo frio, quase um pavor de que seu pai, Dom Renato, pudesse de alguma forma ter conspirado contra ele. Ela percebeu que a raiva dele era muito maior do que a simples perda do gado. O padre, com o rosto coberto de suor, não conseguiu intervir contra a multidão. Vão para as terras do Amazonas, que a selva os julgue, não a minha igreja. A sentença foi rápida e brutal, o exílio. Não para a prisão, mas para o coração da Amazônia, um lugar onde a lei dos homens desaparecia sob o dossel das árvores gigantes. Seu único tesouro, guardado no peito sob a blusa surrada, era um pequeno pedaço de pergaminho amarelado, uma carta antiga que seu falecido marido, um homem letrado, havia lhe dado pouco antes de morrer, dizendo que era a prova de algo muito maior do que ela imaginava. Os dias se transformaram em semanas na picada úmida e escura. A lama pegajosa, com cheiro de decomposição e terra molhada, grudava-se às suas saias e aos pés dos filhos. O sol mal penetrava a copa espessa, mas o ar era pesado e abafado, o cheiro de orvalho misturado ao odor forte e doce das flores tropicais noturnas. Finalmente, chegaram a uma cabana velha e decrépita à beira do Rio Negro, um afluente do Grande Amazonas. A estrutura era pouco mais que um monte de madeira e palha, inclinada, mas oferecendo um refúgio da constante chuva fina, que caía como uma cortina cinzenta e incessante. Naquela solidão úmida, o medo inicial da multidão cedeu lugar a uma tristeza profunda e ao som incessante da selva. O zumbido dos insetos, o coachar distante dos sapos, e um silvo agudo e desconhecido que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. A floresta sussurrava segredos que ela preferia não ouvir. Seu trabalho era simples, garantir que as crianças tivessem comida e água limpa. Ela montou uma pequena fogueira dentro da cabana, o calor seco e aconchegante, contrastando com a umidade fria de fora. Foi ao amanhecer, quando o nevoeiro ainda pairava denso sobre as águas escuras do rio, que ela ouviu um som diferente. Não um som da floresta, mas um gemido humano, fraco e gutural, que vinha da margem. Seu coração disparou. Ela hesitou por um longo momento, lembrando-se da crueldade que a havia exilado. Qualquer estranho poderia ser um caçador de recompensas ou um simples bandido. No entanto, sua natureza de curandeira, o instinto de socorro que ela havia reprimido, falou mais alto que a prudência. Deixou as crianças dormindo e, armada com uma faca de cozinha enferrujada, aproximou-se da margem.
Deitado na lama úmida estava um homem idoso, mais forte, com vestes de fazendeiro rasgadas e encharcadas. Ele tinha um ferimento grave na perna, de onde o sangue escuro escorria lentamente, manchando a lama. Seu rosto estava pálido e cinzento, a respiração superficial. Ela viu imediatamente que, sem ajuda, ele não sobreviveria até o meio-dia. Foi um ato de pura misericórdia, um desafio direto à acusação de bruxaria que pesava sobre ela, que a impeliu a arrastá-lo para dentro da cabana, lutando contra o peso morto de seu corpo e o cheiro enjoativo de sangue. Enquanto limpava o ferimento, uma aliança de ouro, gravada com as iniciais R.M., brilhou em seu dedo. Um calafrio percorreu a espinha de Isaura, mais frio do que a água do rio. O homem que ela salvara era o próprio Dom Renato Moreira, o fazendeiro, pai do seu algoz, Leonardo. O que ele fazia ali, sozinho e ferido, no meio da selva? O medo a paralisou por um instante. Se ele fosse encontrado ali, ou se morresse, a culpa recairia inevitavelmente sobre ela, confirmando as acusações de bruxaria. Ela estaria perdida, para sempre. Ele estava tão perto da morte que mal respirava. Ela deveria ter deixado ele lá, deveria ter ignorado o gemido, mas agora o cheiro de sangue e a necessidade de agir dominavam seu medo. O nome gravado no anel não era apenas uma coincidência, era a confirmação de que ela havia se enredado novamente na teia que a havia condenado. Se Dom Renato morresse, o filho dela não teria escapatória, mas se ele vivesse, ela teria em mãos a única testemunha de sua verdadeira índole. Com mãos firmes, apesar do tremor interno, Isaura improvisou uma compressa com um pedaço de tecido limpo, fervido com cascas de jaborande que ela havia colhido. O cheiro amargo e forte da infusão de ervas enchia a cabana, mascarando o odor metálico do sangue. Ela trabalhou em silêncio, sob o olhar assustado dos filhos, que se encolheram no canto, observando o homem grande e estranho. Dom Renato, mesmo inconsciente, exibia uma imponência que a fazia sentir-se minúscula e ainda mais exposta. Ela removeu a bala, um chumbo grosso deformado, que havia se alojado na coxa dele. O ferimento não era de um acidente, mas sim de uma emboscada. Quem faria isso com um homem como ele? A pergunta pairou no ar quente e úmido. Naquela tarde, enquanto o homem mais rico da região se debatia em febre na sua esteira de palha, Isaura tirou do peito a carta antiga. O papel, dobrado e gasto, com a escrita elegante em tinta desbotada, era quase um objeto de fé. A cera do lacre, com um selo em forma de flor de lis pequeno e pouco comum, parecia mais brilhante à luz fraca que filtrava pelas frestas. Seu marido havia lhe dito que aquele documento era a prova de que a acusação de bruxaria era apenas uma cortina de fumaça, um desvio de atenção de um crime muito mais grave. Ele nunca chegou a explicar. Ela relia a carta, tentando decifrar os termos legais e as referências a uma divisão de terras e a um testamento não registrado, mas a linguagem era rebuscada, difícil. Um som de galhos secos quebrando lá fora a fez saltar. Ela escondeu a carta apressadamente sob o colchão e pegou a faca de cozinha. O coração batia-lhe no peito como um tambor apressado. O silêncio que se seguiu ao ruído era pior do que qualquer barulho. A selva nunca ficava tão silenciosa. Pelo pequeno buraco na parede de palha, Isaura viu a água do Rio Negro, que brilhava com o reflexo esbranquiçado da lua crescente. O medo gelado subiu pela sua garganta. Demorou longos minutos até que um vulto emergiu da névoa que rastejava sobre a margem. Era um homem, de capa escura e botas altas, que checava cuidadosamente a beira do rio, procurando algo. Isaura reconheceu o andar. Era Bento, o capataz de Dom Renato, um homem conhecido por sua lealdade feroz e por ser o principal executor das ordens de Leonardo.
Seu rosto, geralmente severo, estava pálido e ansioso, e ele parecia um espectro na luz tênue. "O que ele procura?" sussurrou ela, sentindo o hálito quente de uma de suas filhas em sua nuca. Bento segurava uma lamparina fraca, a luz tremulando sobre a superfície da água. Ele parou bem em frente à cabana e cheirou o ar. O odor de sangue, mesmo disfarçado pelo cheiro forte de jaborande, deve ter chegado até ele. O capataz virou-se abruptamente para a cabana e Isaura recuou para a sombra. Se ele a encontrasse, ele certamente a mataria para encobrir qualquer pista do que aconteceu com Dom Renato. Ela não tinha dúvida de que o filho, Leonardo, era o mandante da emboscada. De repente, Dom Renato soltou um gemido alto, perturbado pela febre. O som era rouco e inconfundível. Bento congelou. Isaura tapou a boca do fazendeiro com a palma da mão, desesperada, ignorando o perigo da ferida aberta. Ela sentiu a testa queimando do homem contra a sua pele, úmida e fria. O capataz deu um passo hesitante em direção à porta instável. "Dom Renato? É o senhor?" chamou Bento, sua voz baixa e cheia de cautela. Isaura, sem pensar, atirou um punhado de cinzas frias da lareira sobre as brasas ainda vivas. Uma espessa fumaça branca e acre subiu imediatamente, enchendo o ar e picando os olhos. O cheiro de fumaça e de cinzas quentes foi um choque sensorial para o homem lá fora. Bento tossiu e se afastou, interpretando a fumaça repentina como algum mau presságio da selva, ou pior, um sinal da temida bruxa que havia sido exilada. "Maldito lugar!" ele praguejou, voltando para o barco que havia amarrado na escuridão. O som do remo batendo na água agitada do rio se tornou um alívio lento e distante, enquanto Isaura observava a fumaça se dissipar. Ela lhe havia escapado por pouco, mas seu ato de misericórdia a havia colocado no centro de um conflito familiar e violento. A presença de Bento confirmou suas suspeitas mais sombrias. O salvamento de Dom Renato não era apenas um fardo, era uma sentença de morte se fosse descoberto. A carta, agora, tinha um valor ainda mais terrível. Ela precisava usá-la. O plano era perigoso e quase suicida, mas a única saída, curar Dom Renato o suficiente para que ele pudesse ouvi-la, para que ele pudesse, em troca, depor a seu favor, e, mais importante, para que ele decifrasse o selo e o conteúdo da carta. A fumaça a havia salvo, mas a respiração de Dom Renato estava cada vez mais superficial, e ela sabia que o tempo para agir e forçar a verdade estava se esgotando. Por mais 4 dias e 4 noites, a cabana de Isaura se tornou um santuário febril e úmido. O cheiro de doença e de pomadas de ervas feitas de cipó cruz e unha de gato colhidas nas profundezas da mata pairava no ar. Dom Renato oscilava entre o delírio violento e a exaustão gélida. Nos momentos de lucidez, ele murmurava frases incoerentes sobre o testamento e a ambição de Leonardo, o que só aumentava a convicção de Isaura de que o filho havia tentado matá-lo. O calor opressor do dia dava lugar ao frio úmido da noite amazônica, e Isaura lutava contra a natureza, mantendo a fogueira acesa e as compressas quentes. Numa manhã em que o sol finalmente conseguiu perfurar a copa das árvores, lançando feixes dourados e empoeirados pelo buraco da porta, Dom Renato abriu os olhos e, pela primeira vez, viu Isaura claramente. Ele a encarou com um olhar lento, desconfiado, que percorreu seu rosto, suas mãos sujas de terra e o ambiente de pobreza. "Quem é você?" A voz dele era um sussurro rouco, surpreendentemente forte para um homem à beira da morte. Isaura sentou-se na beira da esteira, a faca escondida sob os panos. "Eu sou Isaura, a viúva de Inácio. Fui exilada para cá por seu filho." Os olhos dele, vermelhos de febre, arregalaram-se em descrença. "Leonardo, o quê?" "Ele me acusou de bruxaria para desviar a atenção." Ela respondeu com a voz firme. "Eu o salvei, e agora você vai me pagar."
Ela não pediu dinheiro, mas a única coisa que valia mais do que toda a fazenda, a verdade. Ela tirou a carta antiga de onde estava escondida e a estendeu. A luz do sol da manhã fez o selo de flor de lis brilhar. Dom Renato pegou o pergaminho com a mão trêmula. O toque do papel pareceu revigorá-lo por um instante. Ele examinou o selo com uma minúcia assustadora. Um de reconhecimento atravessou seu rosto sofrido, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto monótono de um pássaro na floresta. A tensão no ar era palpável, como se o papel fosse feito de pólvora. Esta é a carta. É o que Inácio escondeu, ele sussurrou, a voz carregada de dor e traição. Isto não é apenas um testamento, Isaura. É uma confissão. O meu pai, o velho Dom Ernesto, deserdou o meu irmão mais velho, Júlio César, antes de morrer. Mas Júlio César não aceitou, e esta carta comprova que o verdadeiro testamento, o que deu tudo a mim, foi fraudado. Inácio, seu marido, sabia de tudo e guardou a prova para se proteger. Por isso Leonardo agiu. Ele sabia que o segredo estava em jogo. O choque atingiu Isaura com força. Não se tratava de bruxaria, nem de doença. Tratava-se de posse e herança. O preço da fazenda era o sangue. E Leonardo, ao acusá-la de feitiçaria, havia tentado eliminar a única pessoa que poderia ter a prova que invalidava a sua fortuna. Júlio César. Ele ainda está vivo? Perguntou Isaura, sentindo a pele arrepiar-se com a menção de um herdeiro perdido. Não sei. Ele sumiu há mais de 20 anos depois de ameaçar meu pai. Mas esta carta, se for revelada, o direito de Leonardo à herança desaparece e a fazenda volta para as mãos do herdeiro legítimo ou do Estado. O tiro. Foi Leonardo, é claro. Ele disse com a voz embargada, a tristeza profunda pela traição do próprio sangue era visível em seus olhos. A realidade, fria e dura, era que ela não tinha salvado apenas um homem, mas uma dinastia inteira de fazendeiros, e ao fazê-lo, ela lhe havia assinado a sua própria sentença de morte, a menos que usasse aquela carta. Agora, o exílio na Amazônia parecia o lugar mais seguro do mundo. Eles tinham um inimigo em comum, o que significava que ele era, a contragosto, o seu único aliado. Eu preciso que você viva, Dom Renato, não por você, mas pela minha inocência, ela declarou. Nesse instante, um barulho de cães latindo, vindo da trilha lamacenta que levava ao rio, ecoou pela selva. O latido era agudo, desesperado. Não eram cães selvagens. Eram os cães de caça da fazenda Moreira, e isso só podia significar uma coisa. Leonardo havia voltado e estava muito perto. O cheiro do medo era mais forte do que o cheiro das ervas na cabana, e eles sabiam que a verdadeira caçada estava apenas começando. O som dos cães, misturado ao estalo de galhos secos, aproximava-se com uma velocidade aterrorizante. Dom Renato tentou se levantar, um movimento brusco que o fez soltar um grito abafado de dor. Sua perna ferida era inútil. Eles vão nos encontrar, Isaura. Ele sabe que eu não estaria tão longe se estivesse vivo. Ele ofegou, o suor frio escorrendo por sua testa. A cabana, antes um refúgio, tornou-se uma armadilha úmida. Silêncio! Isaura o forçou a deitar-se de novo, sentindo o calor do corpo dele e a urgência da situação. Ela pegou a carta antiga e a dobrou cuidadosamente, não a escondendo, mas guardando-a no seu decote. Era o único trunfo, e ela não o perderia. Ela percebeu que a maneira como ela o havia salvo na floresta, através da fumaça, não funcionaria mais. Leonardo vinha preparado. O cheiro forte e doce de flor de lis, que emanava da cera do selo da carta, ficou subitamente mais nítido na sua memória. Um plant sutil. Ela precisava de um plano, e rápido. Os latidos estavam agora na beira do rio, e ela podia ouvir vozes baixas, masculinas, e o ruído metálico de um rifle. Pela floresta, a P.U. disse Isaura, sem dar margem à discussão.
Você não pode andar, mas eu posso arrastá-lo. As crianças vão seguir o rio. É mais seguro. Dom Renato balançou a cabeça. É suicídio, Isaura. Você não vai conseguir nos tirar daqui. E o que sugere, fazendeiro? Que eu espere seu filho vir me acusar de tê-lo matado desta vez? Ela rebateu com uma ponta de ironia na voz. O tempo para a cortesia havia acabado. Ela correu até a lareira e pegou uma panela de ferro pesada, colocando-a numa esteira para arrastá-la. Seu plano era simples e brutal, usar a própria selva a seu favor. Ela ajudou Dom Renato a sair pelo buraco traseiro da cabana, onde a vegetação era mais densa. Ele gemeu com o esforço, e o sangue fresco voltou a manchar as ataduras. A luz era escassa, e o chão estava escorregadio com musgo e folhas podres. Eles se moveram lentamente, um passo doloroso após o outro. O cheiro de mata fechada, de terra molhada e de mosquitos voando em nuvens sufocava-os. Enquanto isso, Isaura deu uma instrução curta aos filhos. Sigam o rio. Não olhem para trás, não façam barulho, e esperem perto da grande árvore de pau-brasil que eu lhes mostrei. Quase imediatamente após eles terem se afastado da cabana, uma figura emergiu da névoa. Era Leonardo. Ele usava botas de couro lustroso, totalmente em desacordo com a lama e a sujeira da selva, e empunhava um rifle de caça. Ao seu lado, Bento segurava a coleira dos cães, os animais farejando o ar freneticamente. O de terror atingiu Isaura. Leonardo não procurava apenas o pai, ele a procurava. É o cheiro dela, Leonardo, o cheiro de bruxa, de ervas, disse Bento, apontando para a fogueira extinta e o odor de Jaborandi. Leonardo inspecionou a cabana. Ele viu a atadura ensanguentada no chão e a panela virada. Ele esteve aqui, e ela está com ele. A vadia está tentando levá-lo para longe da minha herança. Sua voz estava cheia de uma raiva fria e calculista. Isaura, lutando para arrastar Dom Renato pela mata, ouviu o grito. O terreno era traiçoeiro, com cipós e raízes que a faziam tropeçar. Ela usou o facão para abrir um caminho na mata fechada, ignorando o cansaço. Ela sentiu uma picada na panturrilha, provavelmente de um inseto venenoso, mas não parou. A dor era um lembrete de que a selva era tão mortal quanto Leonardo. — O que nós vamos fazer? Perguntou Dom Renato, quase desmaiando de exaustão. — Vamos fazer com que eles sigam a pista errada, respondeu Isaura, ofegante. Ela rasgou uma tira do seu próprio vestido e a esfregou vigorosamente na ferida de Dom Renato. O tecido rapidamente se encheu de sangue e do cheiro de febre. Ela jogou o tecido longe, em direção ao rio, no sentido oposto ao que seus filhos haviam tomado, e depois o cobriu parcialmente com lama e folhas. O objetivo não era enganar Bento por muito tempo, mas ganhar alguns minutos preciosos. O desespero a forçava a ser mais astuta. Eles se aprofundaram na floresta, afastando-se do rio e da segurança, em direção a um terreno mais elevado e rochoso. O som dos cães, que inicialmente seguiam a pista principal, desviou-se, atraído pelo cheiro forte do sangue na trilha falsa, em direção à água. Ela o havia comprado alguns instantes, mas sabia que, no final, o cheiro de Dom Renato a denunciaria. É por aqui. A voz de Bento, no entanto, veio da direção errada. Eles haviam caído na armadilha temporária. Um pequeno e amargo triunfo. Isaura olhou para Dom Renato. Ele estava pálido, mas havia um brilho de admiração em seus olhos. Você é mais forte do que a bruxa que eles pintaram. Isaura, não me elogie. Fazendeiro, salve a sua força para testemunhar. Ela continuou a puxá-lo. O sol estava se pondo e as sombras da floresta se alongavam, transformando cipós em cobras e árvores em monstros. Em algum lugar na frente, perto da grande árvore de pau-brasil, seus filhos a esperavam.
Eles precisavam chegar lá antes que a noite caísse e a caçada se tornasse implacável. O silêncio da mata engolia o som de sua respiração pesada, mas o ranger distante dos dentes dos cães logo estaria de volta. A caminhada pela floresta escura era um suplício sensorial. O ar ficava mais fresco e a névoa subia do solo, carregando um cheiro intenso de decomposição e terra úmida. Dom Renato estava quase inconsciente. Seu peso era um fardo que esmagava as costas de Isaura. Ela podia sentir os espinhos de uma palmeira de espinho rasgando a lateral de sua saia e o zumbido insistente de mosquitos que pareciam voar mais agressivamente com a queda da noite. O som dos cães havia retornado mais perto desta vez, com a frustração aguda de quem havia descoberto a pista falsa. Eles finalmente alcançaram o pequeno platô rochoso que ela havia almejado, um lugar onde o rastro seria mais difícil de seguir. Dali, Isaura podia ver a silhueta da majestosa árvore de pau-brasil, que se erguia a cerca de 50 passos na direção do rio. Era lá que seus filhos estavam esperando, aninhados sob as raízes grossas. "Não consigo mais, Isaura", murmurou Dom Renato, a voz falhando. "Me deixe, leve as crianças e a carta." "Eu disse que você viverá para testemunhar", ela respondeu, a exaustão endurecendo sua voz. A verdade estava na ponta da língua, a carta antiga contra a bruxaria, e ela não permitiria que a ambição de Leonardo vencesse no último minuto. O rugido de Leonardo era agora audível. Ele estava na base do platô, furioso, gritando ordens a Bento para circular e cortar a saída para o rio. "Vou caçar a bruxa eu mesmo." Isaura viu que o confronto era inevitável. Ela não podia levar Dom Renato mais longe. Seu plano precisava mudar de fuga para um ardil rápido. Ela se lembrou de uma história antiga que sua mãe lhe contara, sobre um costume indígena de desorientar espíritos malignos na floresta. Envolveu-se rapidamente em folhas grandes e úmidas, quebrando-as e liberando um cheiro forte e acre. O objetivo era mascarar o cheiro do sangue de Dom Renato, que era o verdadeiro rastro. "Eu vou distraí-los", disse Isaura. Ela colocou Dom Renato atrás de uma grande pedra coberta de limo, onde ele estava razoavelmente seguro. "Quando eu gritar, vá em direção à árvore. Seus filhos o guiarão. Você está louca. É a única maneira de provar minha inocência." Sem testemunhas, a carta é apenas papel. A verdade nua e crua pairava entre eles, um de sacrifício necessário. Ela escondeu a carta e correu para o lado oposto do platô, em direção ao coração da selva. Ela não podia arriscar que seus filhos fossem encontrados. Ela começou a gritar e a quebrar pequenos arbustos, imitando o som de alguém em pânico, tentando abrir caminho. A adrenalina mascarava o cansaço, transformando a viúva numa caçadora da própria sorte. O som funcionou perfeitamente. Em poucos segundos, um farol de luz, vindo da lamparina de Bento, surgiu na escuridão. "Por aqui, senhor Leonardo. Ela está em pânico. O cheiro de ervas está forte." Isaura correu, mas não se aprofundou. Ela fez um arco para tentar voltar para a beira do rio, na esperança de despistá-los no último momento. O chão estava úmido e escorregadio sob seus pés descalços. De repente, ela tropeçou em uma raiz saliente e caiu pesadamente na lama pegajosa, que tinha um cheiro forte de minério. Leonardo emergiu da escuridão, com o rifle apontado para a nuca de Isaura. O brilho frio do metal era visível na pouca luz da floresta. "Parece que a bruxa perdeu seus poderes, Isaura." Ele zombou, a voz grave e triunfante, misturada com o cheiro de suor e pólvora. "Onde está meu pai?" Isaura levantou-se lentamente, coberta de lama, olhando para ele com desdém. Ela ganhou tempo. Ela sabia que seus filhos e Dom Renato deveriam estar perto da árvore de pau-brasil agora. "Ele foi punido pela sua própria ganância, Leonardo", ela respondeu, desafiando-o. O filho riu, um som seco e cruel.
Você não vai me enganar de novo, bruxa. Diga onde está a prova. Ele se referia à carta que ele sabia que seu pai guardava, um segredo que Inácio havia confessado antes de morrer. Leonardo não estava preocupado com Dom Renato, apenas com a herança. O que ele não sabia era que Inácio havia passado o segredo adiante. Que prova? Ela fez a pergunta de forma inocente, ganhando mais alguns segundos. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, Leonardo puxou o gatilho. O tiro foi um estrondo ensurdecedor na quietude da noite. O eco do rifle ressoou pelas árvores, mas o que atingiu Isaura não foi o chumbo. Foi a percepção de que, apesar da escuridão, a justiça poderia ser encontrada. O chumbo não a atingiu. Na fração de segundo antes do estampido, Isaura instintivamente atirou-se para trás, caindo na lama fria e úmida. Ela ouviu o assobio da bala quebrando um galho acima de sua cabeça, liberando um cheiro forte e resinoso no ar. Leonardo, cego pela raiva e pela escuridão, atirou para matar. O cheiro de pólvora pairava, pesado e metálico. Você não pode fugir de mim, bruxa! Leonardo recarregou o rifle com pressa, o som do metal e do ferrolho soando como um julgamento final. Apesar do terror, uma calma gélida a envolveu. Ela sabia que precisava chegar ao rio. Se Dom Renato e seus filhos tivessem chegado a Pau-Brasil, o próximo passo seria a fuga. Ela se levantou em um movimento rápido, deslizando na lama, e correu, não em linha reta, mas em zigue-zague, desaparecendo sob o manto de uma trepadeira espessa, cujas folhas largas e cheias de orvalho batiam em seu rosto. O medo era o motor, mas a inocência era o guia. Leonardo e Bento, com os cães latindo confusos, seguiram o som da trepadeira. A atenção deles estava toda voltada para o movimento. Isaura, sentindo o cheiro forte de mofo das folhas podres em suas mãos, sabia que era sua única chance. Enquanto isso, a 50 passos de distância, Dom Renato, tremendo de dor e febre, se apoiou na raiz espessa da árvore de pau-brasil. Ele estava fraco, mas a determinação de provar o crime de seu filho o mantinha consciente. Os 3 filhos de Isaura, pálidos e silenciosos, o observavam. O mais velho, um menino de 9 anos chamado Tiago, apontou para o peito da árvore, onde a casca estava marcada por 3 profundas incisões feitas há muito tempo. Mamãe disse para esperar aqui. Ela conhece esse lugar, sussurrou Tiago. De repente, Dom Renato percebeu que a casca da árvore, onde a resina espessa e vermelha escorria, lembrava o selo de cera da carta antiga, o selo com a flor de lis. Naquele instante de clareza, ele viu que a Pau-Brasil não era apenas um ponto de encontro. Seu pai, o velho Dom Ernesto, havia usado a árvore como um marco secreto. O selo, a flor de lis, murmurou Dom Renato, sua voz recuperando um tom de urgência. É a pista. Ele escondeu a cópia aqui. Ele ordenou a Tiago com a força que lhe restava. Atrás dessas raízes, procure algo escondido, algo de metal ou madeira. Rápido! Enquanto Tiago, movido pela voz de autoridade, procurava desesperadamente, Isaura executava seu plano de distração. Ela correu de volta para a cabana, encontrando um pedaço de ferro enferrujado que ela havia usado como arado. Ela bateu a peça contra a panela de ferro que havia virado no chão. O som metálico, alto e repetido, ecoou na floresta, um que prometia confronto. Lá, na cabana, ela está voltando! Gritou Bento. Leonardo e o capataz correram em direção ao som, convencidos de que Isaura havia voltado para buscar algo ou estava desesperada. O plano de Isaura funcionou. Ela afastou os caçadores de sua presa. Mas, ao retornar, ela se colocou diretamente no caminho do perigo. Ela se preparou para o segundo tiro. Mas, desta vez, não havia onde se esconder na cabana destruída. O cheiro de sua própria pele úmida e do jaborande que usara nas ataduras estava por toda parte, uma isca perfeita. Tiago gritou na distância, um som agudo de triunfo e alívio.
Achei, papai, é um tubo de metal? Dom Renato, usando a força da esperança, conseguiu pegar o objeto que Tiago desenterrou debaixo das raízes. Era um cilindro de latão, corroído pela umidade, mas hermeticamente fechado. O peso nas mãos dele era a prova, a 2 vias do testamento, que incriminava Leonardo e absolvia Isaura. Leonardo, chegando à cabana, encontrou Isaura parada, com o peito ofegante, as mãos vazias. Ele a encarou. Seu rosto estava coberto de lama, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Acabou, bruxa. Diga onde ele está ou morra, disse Leonardo, apontando o rifle. A carta não está comigo, ela respondeu, com a voz baixa e controlada, sabendo que o seu sacrifício seria a libertação. Ela está com quem importa. O ranger da arma foi o último som que ela esperava, mas o que se seguiu foi o estalo de um galho quebrando atrás de Leonardo.